Você foi chamada para ser educadora de alma. A autora Priscilla Shirer, do livro A Resolução de Toda Mulher, em um de seus capítulos, fala sobre este assunto, educadora da alma. Vamos juntas refletir na palavra de Deus para que possamos ser edificadas. Seja bem-vindo em mais um devocional Palavra que Transforma. Este é um canal para que juntas possamos refletir sobre a palavra de Deus, praticá-la para que a nossa vida seja transformada. E envie esta publicação a outras mulheres para que também sejam impactadas. Faça o seu comentário, um comentário que edifique o nosso coração. Dê o seu like, o seu joinha, para que outras mulheres possam ter a oportunidade de também ouvirem esta palavra. E essa autora Priscilla Shirer, uma mulher de Deus, uma mulher que se deixa ser um instrumento nas mãos de Deus, escreveu este livro, A Resolução de Toda Mulher. Em um dos seus capítulos, ela fala sobre a educadora da alma. E um dos versículos base para este assunto é: não tenho alegria maior do que ouvir que os meus filhos estão andando na verdade, como está no livro 3 João, no capítulo 1, versículo 4. Quando ela fala sobre educadora da alma, sobre a educadora da alma dos nossos filhos, temos essa responsabilidade. Sendo você mãe casada ou solteira responsável, você tem essa responsabilidade na educação. Sendo você ainda uma mulher que não tem filhos, pensa em seus sobrinhos, pensa naquela criança que o Senhor tem colocado ao teu lado, para que você ajude mães. E quando a autora fala sobre ser educadora da alma, ela não simplesmente retrata a crianças, mas também aos filhos adultos. E ela diz assim, que nós devemos assumir esta função de educadora da alma, onde a alma é um composto magnífico de intenção, vontade e emoção, bem como o centro da consciência. Precisamos ensinar os nossos filhos a consciência do que é servir a Deus, para que eles sejam homens, mulheres consagrados a Deus. Mas ser educadora da alma inclui, principal forma, a palavra de Deus nos nossos filhos, ensinar a palavra de Deus. Porque somente na consciência sobre essa palavra de Deus que os filhos vão realmente alcançar essa maturidade em Deus, de serem homens e mulheres consagrados a Deus. Então é preciso que o Espírito Santo realmente envolva essa educação. Você precisa pedir para Deus: Deus, me ensine a ensinar o meu filho sobre o que é ser realmente um homem, uma mulher segundo o teu coração. Ela fala que nós precisamos resgatar os nossos filhos, impedindo que suas mentes incontroláveis se tornem um lugar frequentado pelo inimigo. Ela diz também que é necessário insistir até que eles queiram a vontade de Deus para suas vidas. Estabilizar suas emoções antes que elas levem nossos filhos em direção a todos os tipos de problemas. E despertar a sua consciência enfraquecida para que ela seja conduzida pelo Espírito de Deus, mesmo quando não estiver por perto, para mostrar a diferença entre o certo e o errado. Como que eu desenvolvo essa educação? Mostrando a palavra de Deus. Mas mostrar a palavra de Deus sem que você seja um testemunho para o seu filho, você não conseguirá atingir o objetivo da educação de uma educadora da alma. Você precisa se mostrar quem você é em Deus, para que ele também seja educado com as suas ações, você sendo um exemplo em casa. E você pode se perguntar: mas o meu esposo, ele não segue a mesma linha, não quer seguir a mesma linha. Mas o Senhor hoje diz que mesmo que seu esposo não queira, você hoje está sendo escolhida para este papel. Peça permissão ao seu esposo, como a própria autora coloca neste capítulo, e diga ao seu esposo: você se importa se eu fizer um devocional com o nosso filho, se eu mostrar a palavra de Deus, se eu ler a palavra de Deus com ele, se eu orar com ele? E na permissão, e eu creio em nome de Jesus que o teu esposo permitirá, você terá toda a liberdade para tal educação. Você precisa mostrar a consciência do seu filho, porque afinal de contas, não há mais alegria do que ver que os meus filhos estão andando na verdade. É algo de Deus para o teu coração. Seja essa mulher uma mulher que se apresenta
a Deus como disposta a ser transformada pela palavra, para que você seja um testemunho ao teu filho e dê legalidade a tudo que você tem ensinado a ele a partir da palavra de Deus. Falar da palavra de Deus ao seu filho e você mesma não cumprir, você não estará dando uma assinatura nessa educação de que realmente funcione. Teu filho vai olhar e vai dizer: se a minha mãe não cumpre, por que eu vou cumprir? Então é importante sim que você tenha também essa consciência de transformação de vida pela palavra de Deus. E a autora coloca que essa educação não são somente para os pequenos, os filhos pequenos, mas é uma educação contínua, é para todo o sempre, enquanto você estiver na vida do teu filho, enquanto você estiver respirando ou o seu filho respirando. Então, mesmo que esteja adulto, você precisa ter essa consciência de educação da alma, respeitando que se o teu filho ou filha são casados hoje, eles têm uma vida, mas você continuará orando por ele, você continuará exercendo o seu papel de autoridade de mãe sobre a vida dele, de uma forma proativa, orando por ele, o aconselhando a partir da palavra de Deus sobre a vida do teu filho, do casamento dele, se assim ele o der liberdade para isso, ele e o seu filho, sua filha e o cônjuge. Mas você, mesmo que isso não aconteça, você estará em contínua oração por ele. Você é uma mulher, que ela diz aqui, essa é a mulher radical e batalhadora, sua postura é forte, sua decisão é segura em relação à educação. E essa radicalidade que ele fala, a radicalidade porque a sua educação está fundamentada na palavra de Deus e você não abre mão desta palavra para que o teu filho possa experimentar situações que poderão levá-lo à destruição, ao abismo. Você não permitirá dentro da educação que você tem dado a ele. O livre-arbítrio existe, ele pode sim tomar decisões erradas, mas a própria palavra diz em Provérbios que se você ensinar a criança no caminho que ela deve andar, ela se lembrará da palavra. A educadora da alma sabe que nunca terá forças para persistir nessa tarefa se ela mesma não seguir a jornada de transformação pela qual está trabalhando tão diligentemente para cultivar em seus filhos. Então você é sim um exemplo. Em Deuteronômio, capítulo 6, do versículo 5 a 7 diz: Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Ame a Deus de todo o teu coração. Entregue você, mulher, a sua vida de todo o coração a Deus. E de toda a tua alma, ou seja, de toda a tua consciência, teu comportamento, a tua forma de ser e de todas as tuas forças, porque é por esforço eu preciso conquistar. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração e as ensinará a teus filhos e delas falarás assentado em tua mesa. Então é ao redor da mesa, é junto aos seus filhos que você mostrará essa palavra que você tem se esforçado tanto para conquistar, para conhecer e para praticar. Não desista do seu filho, mesmo que hoje ele tenha estado em situações que tanto decepcionam o seu coração. Mas Deus te fez uma mulher batalhadora, uma mulher criada por ele como auxiliadora idônea, a sua família também, para que você conquiste o coração dos seus filhos para Deus, e andando pelo caminho e deitando-te e levantando-te, ou seja, em todo o tempo, ao redor da mesa, ao dormir, ao levantar, ao passear, a levar para a escola, em férias, em todo o tempo, você deve falar sobre a palavra de Deus. Essa é você, uma mulher educadora da alma, como está escrito aqui neste livro, A Resolução de Toda Mulher, da autora Priscila Shirer. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.